Olá, como promessa é dívida, o Almanac tá de volta. E o programa desta semana tá recheado de atrações super bacanas, dá só uma olhada. Eles são incansáveis, prestativos, trazem boas e más notícias. No quadro Making Off vamos saber mais sobre a profissão carteiro. Menina bonita do laço de fita, que história é essa? E se você pudesse, qual super-herói você seria? O povo fala. Sobral, Aviário, bairro do 15, alguma vez você já se perguntou por que o seu bairro tem esse nome? Então segura aí que depois da vinheta a gente volta com tudo isso e muito mais. Rio Branco tem 126 anos de fundação. E é lógico que ao longo de todo esse tempo, a cidade passou por centenas de transformações. De seringal a povoado, de povoado a vila, de vila a cidade. Pois é, a cidade que atualmente tem mais de 300 mil habitantes é formada por, acredite se quiser, aproximadamente 180 bairros. Locais cheios de história e que ajudam a desvendar o processo de urbanização da capital de todos os acrianos. Rio Branco, além de ser o mais antigo núcleo urbano do Acre, logo se tornou a mais importante cidade do estado. E foi aqui aonde tudo começou, na famosa e frondosa Gameleira. Isso você já sabe. Mas alguma vez você já teve a curiosidade em tentar saber como surgiram alguns bairros ou qual o significado do nome deles? Isso nós vamos tentar descobrir hoje. Aviário, Sobral, São Francisco, João Eduardo, Bairro do 15, Bosque, Floresta, Taquari. São aproximadamente 180 bairros em toda a cidade. Todos com no mínimo uma história diferente e bem peculiar para contar. A evolução urbana de Rio Branco pode ser dividida em pelo menos 5 períodos. A história da cidade, ela está dividida em vários períodos, várias fases que dizem respeito ao crescimento da cidade, essa configuração atual que a gente conhece. A origem dela são 2 seringais, na margem direita, segundo distrito atual, o seringal Volta da Empresa, que tradicionalmente, historicamente, é a data de aniversário da cidade, que foi fundada em 28 de dezembro de 1882, e na margem esquerda, hoje primeiro distrito, o seringal Empresa. Mas a cidade começou só na margem direita, só no seringal Volta da Empresa, que virou a Vila Rio Branco. Então as ruas formadas no segundo distrito, elas acompanhavam as curvas do rio, elas acompanhavam o formato do rio, eram ruas feitas ao longo dessa margem do rio, uma vez que o povoado estava totalmente dependente do rio Acre, que era por onde chegavam as mercadorias. Entre a fundação da cidade em 1882 até 1908, vamos da transformação do Seringal Empresa em Vila Rio Branco, uma época em que toda a área urbana da cidade estava concentrada aqui, no segundo distrito, e quando surgiu o bairro do 15. Tinha um batalhão, né, daquele tempo da Revolução, essas coisas que se chamava, que se instalou aí no bairro, lá no lado do Rio Acre, por ali, assim, naquele lado, né. E o batalhão era o 15, o batalhão 15, e por isso que ficou sendo chamado, que o pessoal, as pessoas iam, vamos lá no 15, quer dizer, no bairro que tinha, o lugar onde estava instalado o batalhão, que era 15. E a origem foi essa, meu entender. O comércio era quase todo desse lado, era quase os sírios libaneses, os sírios, né, que tinha um turco, né, os turcos, era tudo aí. Então o comércio era todo desse lado. Tinha a Gameleira, que sempre existiu, era ali bonitinha, né, que dizem até que debaixo dela tem uma cobra grande, né, que sempre... Tinha outras casinhas por ali que as pessoas não tinham, iam se banhar no rio, de fato iam se banhar no rio. Eu tinha uma amiga que eu passava o dia na casa dela, a mãe dela não deixava nem de olhar para o rio. As famílias antigamente eram muito mais assim, muito mais cuidadosas com os filhos.
e os filhos obedeciam e acreditavam em tudo que elas falavam. Então a gente também tinha medo de olhar até para o rio, com medo que a cobra viesse pegar a gente. Já em 1908, são desapropriadas terras do Seringal Empresa, na margem esquerda, onde hoje é o 1º distrito, onde se pretendia fundar uma nova cidade chamada Penápolis. Mas como o povoado, a Vila Rio Branco, já era muito forte, já tinha uma configuração de cidade, na verdade o 1º distrito virou um bairro da Vila Rio Branco. E em 1912 é considerado que esses dois lados são unificados, com o nome de Rio Branco, a partir daí definitivamente. Entre os anos de 1909 e 1913, quando começou um lento processo de urbanização da cidade, foram abertas 3 colônias agrícolas na região que hoje é conhecida como Baixada da Sobral. A história da Fazenda Sobral, ela vem da doutora Juricaba, que ela era natural do estado do Ceará, da cidade de Sobral. Daí vem o nome Sobral, né? Então essa é a ligação que a gente tem, né? E aí eu cheguei aqui em 1960, né, e aqui eu me criei, acabei de me criar, construí família, trabalhei sempre por aqui, né, e me casei. Meus filhos são todos dessa área aqui da Sobral, né? E aqui na Sobral eu ainda estou, né, até hoje, né? A Sobral tem uma história bonita, né? Porque houve depois, com a ascensão do Acre, quando passou a Estado, né? Aí foi havendo, na década de 70, houve aquele projeto do ex-governador Vanderlei Dantas, né? E aí, com a inchação da cidade de Rio Branco, a vinda do pessoal da zona rural dos Seringais, a cidade foi crescendo e inchou, e a Sobral surgiu dessas invasões, que algumas terras foram vendidas, outras foram invadidas mesmo, porque a cidade se tornou um inchaço muito grande, né? Entre o final da década de 20 e o começo da década de 30, a cidade passou por grandes transformações na sua estrutura, principalmente com a construção de muitos edifícios. Em 1942, o governador Oscar Passos efetivou a compra de terras remanescentes do antigo Seringal Empresa para a implantação de colônias agrícolas. E foi neste período que surgiu o bairro do São Francisco. Dona Maria Francisca lembra bem desta época. Aqui não tinha nada não, aqui só tinha muita mata, capoeira, tudo, essas coisas. Não tinha nada não, varador, para o pessoal andar com os boi, carro de boi, né? Com carroça, carregando as coisas das colônias, aí para fazer farinhada, essas coisas assim, né? Mas tudo em varadorzinho, não tinha rodagem não. Para ter uma ideia, esse Garapé São Francisco, hoje não presta mais água, né? Nós chegamos aqui, nós tomávamos água do Garapé São Francisco, desse Garapé que passa a ponte, passa aquela ponte. Já a partir da segunda metade da década de 40, com a decadência da borracha, Guiomar dos Santos deu início a um novo plano de desenvolvimento para Rio Branco. Também com a construção de muitas obras, como a maternidade, o primeiro aeroporto da cidade, além da conclusão do Palácio Rio Branco. A isso tudo se somava ainda a implantação de infraestrutura voltada para a produção, como a cerâmica oficial, que produzia telhas, tijolos e pisos para a construção civil. A estação experimental, que produzia mudas e repassava técnicas de cultivo. Além do aviário, que produzia e distribuía aves, suínos e até abelhas para os colonos. 22 de abril aqui vai fazer 48 anos que eu moro aqui. Então, o papai comprou isso aqui por 100 cruzeiros. Era esse 100 cruzeiros que o senhor não conhece. Ele era desse tamanho, bem encarnadinho. Isso aqui, eu vim para cá a família todinha. Meu pai, minha mãe, eu e meus 6 irmãos. Um tempo desse, um cara chegou aqui e disse: o senhor quer vender a casa? Aí na frente, a gente conversando aí, eu disse: você quer comprar? Ele disse: se você quiser vender, eu vendo. Eu digo: eu dou por 300 mil. Eu disse: eu vou buscar o dinheiro. Eu digo: nem por 1.000 eu não vendo, rapaz. Década de 70. Foi a partir daqui que Rio Branco sofreu suas maiores mudanças, com a vinda de muitos colonos para a cidade, depois da falência dos Seringais. Começa aqui a prática das invasões. No início da década de 70, portanto, Rio Branco tinha cerca de 20 bairros. E com tudo que aconteceu nos anos 70, a migração em massa do sul do Brasil, a pecuarização dos seringais, houve uma grande massa migratória da área rural para as cidades. Então Rio Branco explode
a partir daí, com um processo de invasões urbanas. Então, o pessoal que vinha do Seringal para a cidade e que não tinha onde ficar, nem com o que trabalhar, começa a invadir os grandes terrenos vazios, os grandes vazios urbanos que existiam em Rio Branco, e começa uma proliferação enorme de bairros. E com isso a gente chega, então, aos tempos de hoje, em que a gente tem cerca de 180 bairros numa cidade de 300 mil habitantes, o que é muito bairro, mostrando essa formação desordenada. O bairro é um espaço de vida cotidiana que normalmente, naturalmente, ele vai se formando a partir da sua própria ocupação. Então, alguns bairros têm relações com eventos históricos do Acre, como o bairro Seja Gosto. Outros bairros têm referências a pessoas da história do Acre, né, como Oscar Passos, Edson Cadastro, por aí afora. Outros bairros têm origens nos seringais, dos quais eles faziam parte, como a Fazenda Sobral, por exemplo, como o Benfica, que é um polo de assentamento na área ruro-urbana, que eles chamam, mas que era o Seringal Benfica. Enfim, sempre algum aspecto diversificado que marca a formação inicial dessa localidade que hoje a gente trata como bairro. Superpoderes sem precedentes e proezas físicas nunca imaginadas por qualquer ser humano comum. Os super-heróis estão sempre em defesa do bem, da paz, do combate ao crime e tomam para si a responsabilidade de serem os eternos protagonistas na incansável luta do bem contra o mal. E pensando nisso, o Almanac desta semana quer saber: se você pudesse, qual super-herói você gostaria de ser? Pelos poderes de Grayskull! Eu tenho a força! Se eu fosse super-herói... Eu queria ser um super-herói da paz, né? Eu acho que o Homem-Aranha. É, um herói animado, todo mundo gosta, salva as pessoas, ajuda. Super-homem. Por quê? Porque ele salva muitas pessoas. O super-herói que eu seria o Batman. O Homem-Aranha. Eu sempre gostei do Batman, não sei porquê, o uso da capa, da máscara, apesar de eu não ser mascarado. Porque o Homem-Aranha, eu sempre fui fã do Homem-Aranha desde criança, né? Acho a agilidade dele interessante, a forma com que ele protege os seres humanos. Eu queria ser o Homem-Aranha. Super-homem. Seria super-homem porque eu acho ele legal. Era uma vez uma menina linda. Os olhos dela pareciam duas azeitonas pretas, daquelas bem brilhantes. Os cabelos eram enroladinhos e bem negros, feito fiapos da noite. A pele era escura e lustrosa, que nem o pelo da pantera negra quando pula na chuva. Ainda por cima, a mãe gostava de fazer trancinhas no cabelo dela e enfeitar com laço de fita colorida. Ela ficava parecendo uma princesa das terras da África, ou uma fada do reino do luar. Do lado da casa dela morava um coelho branco, de orelha cor-de-rosa, olhos vermelhos e focinho nervoso sempre tremelicando. O coelho achava a menina a pessoa mais linda que ele tinha visto em toda a vida e pensava: quando eu casar, quero ter uma filhinha pretinha e linda que nem ela. Por isso, um dia ele foi até a casa da menina e perguntou: menina bonita do laço de
de fita, qual é teu segredo pra ser tão pretinha? A menina não sabia, mas inventou. Ah, deve ser porque eu caí na tinta preta quando eu era pequenina. O coelho saiu dali, procurou uma lata de tinta preta e tomou um banho nela. Ficou bem negro, todo contente. Mas aí veio uma chuva e lavou todo aquele pretume e ele ficou branco outra vez. Por isso, ele voltou lá na casa da menina e perguntou outra vez: menina bonita do laço de fita, qual é teu segredo pra ser tão pretinha? A menina não sabia, mas inventou. Ah, deve ser porque eu tomei muito café quando eu era pequenina. O coelho saiu dali e tomou tanto café que perdeu o sono e passou a noite inteira fazendo xixi. Mas não ficou nada preto. Por isso, ele voltou lá na casa da menina e perguntou outra vez: menina bonita do laço de fita, qual é teu segredo pra ser tão pretinha? A menina não sabia, mas inventou. Ah, deve ser porque eu comi muita jabuticaba quando eu era pequenina. O coelho saiu dali e se empanturrou de jabuticaba até ficar pesadão, sem conseguir sair do lugar. O máximo que ele conseguiu foi fazer muito cocôzinho preto e redondo feito jabuticaba, mas não ficou nada preto. Então, depois de alguns dias, ele voltou lá na casa da menina e perguntou outra vez: menina bonita do laço de fita, qual é teu segredo pra ser tão pretinha? A menina não sabia e já inventando outra coisa, uma história de feijoada. Quando a mãe dela, que era uma mulata linda e risonha, resolveu meter-se e disse: artes de uma avó preta que ela tinha. Aí o coelho viu que a mãe da menina estava mesmo dizendo a verdade. Porque a gente se parece sempre com os pais, os tios, os avós e até mesmo com os parentes mais tortos. E se ele queria ter uma filhinha pretinha e linda, que nem a menina, tinha que procurar uma coelha preta para casar. E não precisou procurar muito. Logo encontrou uma coelha escura como a noite, que achava aquele coelho branco uma graça. Foram namorando, casando e tiveram uma ninhada de filhote. Que coelho, quando desanda ter filhote, não para mais. Tinha filhote para todo gosto. Branco, bem branco, branco meio cinza, branco malhado de preto e até uma coelha bem pretinha. Já se sabe, a afilhada da tal menina que morava na casa ao lado. E toda vez que a coelha passava de laço colorido no pescoço, sempre encontrava alguém que perguntava: coelha bonita do laço de fita, qual é teu segredo pra ser tão pretinha? E ela respondia: conselhos da mãe de minha madrinha. Quem tá afim de programas interessantes nos mais diversos segmentos da cultura tem espaço garantido aqui no Almanac. É só se ligar na nossa agenda. E se o que você quer é música, então atenção para as nossas dicas. Neste final de semana vai rolar a seletiva estadual para um dos mais prestigiados festivais de heavy metal do mundo, o Wacken Open Air. Em Rio Branco, o evento vai apresentar as novas caras desse gênero do rock and roll. O Wacken Open Air é um festival que acontece há 20 anos na Alemanha, sendo um dos maiores festivais de heavy metal do mundo e que desde 2005 organiza seletivas em mais de 14 países. E no Brasil, organiza seletivas em vários estados. E desde o ano passado, o Acre organiza uma seletiva que escolhe uma banda que vai tocar no Rio ou em São Paulo, e daí a banda que vence na final nacional vai tocar na Alemanha com tudo pago pela produção alemã. Ano passado, a nossa seletiva foi a única da região norte e teve como banda vencedora a banda Survive, que tocou em São Paulo com mais 13 bandas e que se saiu muito bem. O Wacken, ele não tem uma classificação de primeiro, segundo, terceiro colocado, só escolhe o vencedor. Mas as informações que nós temos é que a banda acreana ficou entre as 5 melhores na final em São Paulo.
Bem, tá aí um evento imperdível para os amantes das vozes e melodias que só o heavy metal pode oferecer. A seletiva 2009 do Wacken acontece neste sábado, a partir das 6 horas da tarde, na Afeletro. 5 bandas acrianas vão se apresentar, então não perca! E também tem música instrumental neste sábado e domingo. Os mineiros do grupo Aquiti se apresentam no palco do Teatro Plácido de Castro, mostrando toda a originalidade que vai desde a fabricação artesanal dos instrumentos até a composição das canções. Esse show terá também a participação dos estudantes de música da Usina de Arte João Donato. E aí, se interessou? Então vá ao Teatrão neste fim de semana, às 9 horas da noite. E na próxima terça-feira, dia 19, acontece o último show da banda Common Dogs no Acústico em Som Maior. Os rapazes se apresentam no agradável Teatro Hélio Melo, num show diferente, elaborado especialmente para o projeto. A gente está... É a terceira vez que a gente senta para fazer um acústico. E o primeiro foi em 2005, 2008 também a gente esteve fazendo e agora esse acústico 2009 lá do projeto Acústico em Som Maior. O grande bacana de fazer um acústico é exatamente você pegar as músicas que você toca, principalmente o banda de rock, geralmente toca com guitarra, com distorção e tudo mais, é pegar as músicas que foram construídas daquela forma, desconstruir e trazer para uma coisa mais leve, mais sutil, com arranjos mais delicados. Uma coisa que eu acho que é o diferencial desse evento é a presença do violoncelo, que já há algum tempo a gente tem tocado com o violoncelo mais plugado. E essa é a primeira vez que a gente toca com o violoncelo de forma acústica. Então acho que acabou ficando uma coisa assim, quase que erudito. Então tá bem bacana, tá bem legal e a gente tem trabalhado muito para que as pessoas que estejam indo ao show possam estar curtindo uma coisa diferente. Afinal de contas é um show de uma banda de rock, você vai assistir sentado, olhando e prestando atenção. Isso é sempre um diferencial. Tá aí, quem não viu ainda pode conferir o belo show acústico da banda Common Dogs. E para quem curte as artes cênicas, tem um espetáculo baseado na única peça escrita por Fernando Pessoa. A obra O Marinheiro, encenada pela companhia amazonense Cacos do Teatro, terá apenas uma apresentação na capital acreana pelo projeto Sesc Amazônia das Artes. Bom, nesse sábado aqui no Sesc nós estaremos recebendo a companhia Cacos de Teatro do Amazonas, que irá apresentar o espetáculo O Marinheiro, que é o único texto de teatro feito pelo poeta Fernando Pessoa, e é muito interessante a gente conferir o espetáculo que fala da morte, dos sonhos, das coisas que acontecem no cotidiano do ser humano, né? Vale a pena conferir. Bom, então fica o convite. O espetáculo será realizado no Teatro de Arena do Sesc neste sábado. E falando em teatro, continuam as apresentações do grupo Vento Forte em Rio Branco. Nesta semana é a vez do espetáculo infantil O Rio que Vem de Longe. A peça foi escrita na década de 60 e já recebeu premiações no Brasil e no exterior. A história narra trajetórias de um barquinho que nunca navegou e deseja mudar essa realidade após a descoberta do amor. Atores e músicos também compõem o espetáculo. Alguém tirou um rio daqui. Foram vocês? Foram vocês? Foram vocês? Vocês? Não, ninguém. Estou falando do rio. Não, ninguém. Aqui. Um programa para todas as idades. Então não perca nesta sexta, sábado e domingo o grupo Vento Forte com a peça O Rio que Vem de Longe. E atenção, documentaristas, estão abertas as inscrições para o Doc TV CPLP das comunidades de países de língua portuguesa.
Pelo projeto, cada um dos 8 países que tem a língua portuguesa como idioma oficial irá escolher seu documentário. As inscrições podem ser feitas através do site www.ica-ip.pt. E para informações, o endereço eletrônico é www.cplp.org. Não perca esta oportunidade. E para encerrar a agenda desta semana, a gente anuncia a abertura da edição 2009 do Ao Vivo na Aldeia, um projeto da rádio Aldeia FM. A ideia é apresentar o trabalho dos artistas acrianos. É isso aí, Andrew. Quem abre a programação neste ano é a Cappuccino Jack. Na semana que vem tem mais agenda e a gente te deixa agora na companhia dessa banda acriana. As luzes da cidade dormem. Parece que vai chover. Meu coração bate mais forte. A Mulher Maravilha. Um herói trabalhador. O Batman. Porque eu acho ela eu acho que é um dos super-heróis mais bacanas que tem, eu acho que é ela. Se eu fosse super-herói, eu gostaria de ser o Clark Kent. Já que muita gente fala que eu pareço com ele, né? Tá faltando só o óculos. Eu seria o Batman, porque ele é um herói muito estiloso, corajoso e tal. Ele é muito fechado, mas muito estiloso. Predileto. Super-Homem. Por quê? Porque eu acho que eu ia conseguir muitas coisas, né? Principalmente mulher bonita. Os passos são milhares, mas a missão é uma só: precisão. Assim é a vida dos carteiros. O trabalho começa cedo e pouco importa as condições do clima. Em qualquer situação, lá vão eles, pelos becos, ruelas e avenidas, carregando aquela sacola pesada, cheia de mensagens de todos os tipos. Mesmo diante de tecnologias como os e-mails, que em muitos casos acabou substituindo as tradicionais cartas, os carteiros, em momento algum, se tornaram personagens menos importantes e continuam na ativa até hoje para a felicidade de muita gente. Eles usam o uniforme amarelo, que aliás é um dos mais conhecidos do país. E eu não estou falando da seleção brasileira de futebol, e sim dos carteiros. Esses profissionais tão queridos que executam a importante tarefa de trazer até as nossas mãos encomendas, cobranças, cartas de amor. Amor? Sí. Amor, ¿hay algo para mí? No, no hay nada. Ah, no, ¿eh? No. Ah, no. Ah. E hoje nós vamos saber um pouco mais sobre esse trabalho nada fácil de entregar as correspondências nos seus devidos lugares. Chegam a alguma agência dos Correios, elas são enviadas para depósitos como esse aqui. E é nesse local onde as correspondências são separadas para entrega. José, como é que acontece esse procedimento? Muito bem, quando a carga chega aqui na cidade, ela é triada por cidade, é nosso centralizador, não é? Tem as que são dirigidas aos municípios e a que é direcionada à cidade, capital. E aqui vem para a capital, vem para cá, e aqui a gente faz a separação por bairro, e em seguida a gente faz a separação por rua. E depois da separação por rua, cada carteiro pega as suas correspondências correspondentes ao seu distrito e ordena conforme a sequência de entrega que ele faz nos bairros. Quantas entregas, em média, são realizadas por dia? Olha, em toda a cidade nós entregamos em média uns 35 a 40 mil objetos. São entregues na capital do Acre. A fim de facilitar suas remessas, eu quero lembrar que os pacotes devem ser embalados corretamente. Este aqui é um exemplo de volte para casa e faça de novo. O que acontece com as cartas que não são entregues? Bom, as cartas que não são entregues, os carteiros trazem no final do dia, na sua percorrida,
E aquelas que o número não existe, o destinatário é desconhecido ou mudou-se, eles devolvem no escaneio adequado, né, por faixa de CEP e são encaminhadas no dia seguinte para o remetente. E para saber como é o cotidiano dos carteiros, nós convidamos um desses profissionais que já está nessa área há 8 anos, é o Edmilton. Olá, Edmilton. Bem, como vai? bem. Me diga uma coisa, como é que foi o teu início, a tua adaptação nesse emprego? No início não foi difícil, né? É complicado, né? Até porque a gente tem que ter todo um aprendizado, né? Tanto de endereço, às vezes até nome de clientes, né? Ver a rota direitinho. Então no começo é meio complicado, mas na sequência, né, vai desenrolando, fica bacana. Agora, para que o Edmilton possa realizar essas entregas, ele utiliza um método mais moderno de transporte, que é a motocicleta. Edmilton, o que define, quais os critérios utilizados para que um carteiro utilize a bicicleta, a motocicleta, o veículo ou até mesmo vá a pé? Na questão de a pé, né, é utilizado mais quando o distrito, né, o local de entrega fica mais próximo, né, do centro de distribuição, que é o CDD. A bicicleta distancia mais um pouco, né, e facilita, né, a entrega, né, a ida e a volta, né, a entrega em si. Já motoqueiro não, é para bairros mais distantes da cidade, né, até zona rural, né, ainda pega uma parte, né, mas só que nós encontramos também dificuldades, né, principalmente no inverno, né. Nós escolhemos uma região para entrega que é famosa pela difícil localização das residências. Você já passou por algum aperto, Edmilton, na hora de encontrar um endereço, de tentar localizar um lugar que você tinha que entregar uma encomenda? Tem ruas que não tem acesso, tem correspondências que são tipo assim, de importância, né, para os clientes, né, como faturas, documentos, coisas de justiça, né, coisas que eles têm até urgência para resolver. E às vezes a gente deixa de entregar pela rua não ter acesso, a dificuldade é muita, a moto não entra. Chamou, de bate-palma e eu continuo. Ela se mudou. Tem muita correspondência aqui dentro ainda? É mesmo? Só no começo. Todas essas aqui são só para esse bairro, Edmilton? Esse daqui é só dos duas principais aqui do Maurício Sérgio, né? E esse interiorzinho, tanto desse lado como do outro. Agora vamos fazer o seguinte, eu divido o trabalho com você agora, para ver se eu também me saio bem nessa entrega. Pode ser? Pode ser. Me dá metade dessas aí que você tem. Boa recepção. Tem colegas lá, né, que já foi, né, foi até gravíssimo, né, o ataque que o cachorro fez, né, machucou, né, e não é fácil não, né, a gente ainda é protegido com essa bota aí que vem até aqui, né, aqui a gente, aqui com lá andando espantando uns, né, se vier pra cima a gente tem que se defender, né. E qual o recado que você tem a dizer para os proprietários, para os donos de cachorros aí? Procure, né, botar a caixa num local que a gente tem acesso, né, para colocar as correspondências, né, e não correr o risco, né, de ser atacado, né, por um cachorro. Buongiorno. Buongiorno. Posso? Para os trajetos mais curtos, os carteiros utilizam a boa e velha bicicleta. E é em uma delas que eu vou seguir o Ribamar em mais uma entrega aqui pelo centro da cidade. Vamos lá, Ribamar. Como que acontece quando o remetente manda, por exemplo, ao invés do número e da quadra, pontos de referência? Isso já aconteceu com você? Claro que aconteceu. E acontece com frequência, só que não é fácil entregar, mas como tem um ponto de referência, a gente tenta localizar este ponto de referência e pegar a informação, né, de alguém que conheça a pessoa mais próximo possível, que a gente possa então efetuar a entrega, né? Você já entregou alguma carta de amor, por exemplo, para algum namorado ou namorada que estava esperando muito? Muitas vezes a gente chega e a pessoa
diz pra gente, puxa, eu tava esperando. E aí ela nem espera que a gente pergunte, ela diga, é do meu namorado, é da minha namorada, tal, coisa desse tipo, né? Então a gente se sente gratificado, porque a gente acabou fazendo aquilo que ela aguardava, né? Quando o remetente vai na empresa colocar essas cartas, depois de tantos processos por onde ela passa, o ponto final é o carteiro. Ele chega, finalmente, a gente se sente gratificado por a gente estar fazendo parte dessa cadeia, né, e sendo o ponto final disso tudo. Quase todo mundo que trabalha nos Correios é alienígena. É proibido fumar. Missão cumprida! E esta foi mais uma edição da sua revista eletrônica semanal, Almanac Akiri. Pois é, acabou por hoje, mas na semana que vem a gente promete que tá de volta. Dicas e sugestões? Olha o nosso e-mail aí. E no Orkut você também encontra o Almanac Akiri. E o programa desta semana teve como cenário alguns bairros de Rio Branco. E se você quiser rever as edições anteriores do Almanac, é só acessar o endereço eletrônico www.agencia.ac.gov.br/vídeos. É isso aí, nós nos despedimos, mas te deixamos na companhia de Madonna com a canção Give It To Me. Uma excelente semana, tchau! Tchau!